foi a resolução número 4, do dia 24 de fevereiro de 2023, que foi publicada, né, no Diário Oficial no dia 27 de fevereiro, segunda-feira, tá? E a partir dali ela traz vários itens, vários pontos. Nós temos 14 páginas da resolução, já considerando o apêndice, né, que traz ali a forma de cálculo e tudo mais. E não é um cálculo tão simples assim, vocês vão ver, nem vou entrar aqui em discussão de números, mas não é tão simples assim da gente chegar nesse cálculo. E traz várias questões importantes, tem, né, enfim, desde o que é a aplicação da advertência, quando que eu vou aplicar, a classificação das sanções, vai explicando e trazendo os critérios. Obviamente que vai ficar muito mais tangível quando a gente tiver os cases, né, para discutir. Mas o regulamento já nos dá um baita norte a respeito desse assunto, tá? Então, o que a gente tem previsto hoje na Lei Geral de Proteção de Dados como possibilidades, né, de sanções administrativas? A gente tem desde uma reclamação que eu posso receber no próprio PROCON, no Ministério Público, eu posso fazer uma reclamação, então isso pode gerar aí uma fiscalização, um movimento, enfim, mas a lei ela nos traz as sanções previstas. O que é esse rol aqui nesse slide? São todas as possibilidades que podem acontecer comigo, desde um risco de contencioso judicial, que não é, obviamente, uma sanção administrativa, mas é uma consequência que pode acontecer com o controlador. Então, a gente sabe que tem empresas que já respondem hoje judicialmente por vazamentos de dados, por situações de descumprimento da legislação, e as pessoas entraram diretamente no judiciário questionando tudo isso. Tá errado? Eu tenho que obrigatoriamente passar pela via administrativa? Há sim uma orientação e uma insistência nesse sentido, tá? Mas eu não tenho hoje como proibir um acesso ao judiciário direto. Então, sim, existem alguns, principalmente consumidores, que estão indo direto questionar, enfim, e entram com demandas judiciais. A gente já tem muitas decisões na esfera trabalhista, a gente sabe disso, a gente já teve várias oportunidades aqui com o Fábio, falando da esfera trabalhista, trazendo decisões, trazendo elementos, que é um ambiente que tem uma movimentação realmente maior, a gente tem mais cases sendo julgados, mais ações claras, objetivas nesse sentido. As demais que a gente tem, tratando só sobre vazamento de dados, eu tive um dano, eu quero dano moral em função disso, a gente ainda não tem uma clareza, um posicionamento muito efetivo do judiciário, decisões esparsas, decisões meio que para tudo que é lado, a gente está ainda tateando, né? Então, obviamente que essa situação da NPD de ter agora um posicionamento tende a trazer um norte para o mercado do tipo de aplicação, do que vai acontecer e tudo mais. Bom, seguindo nessa linha, a gente percebe aqui dentro da Lei Geral de Proteção de Dados que existem várias sanções previstas. Dentre elas, a advertência, por exemplo, que seria uma medida leve, né, uma pena leve, uma sanção leve, que apenas daria aquele puxãozinho de orelha. A gente tem algumas outras situações, como a própria multa diária, a gente tem multa diária limitada a 50 milhões de reais, a gente tem multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais. A gente tem suspensão, que pode ser tanto a suspensão parcial como a suspensão total do banco de dados, de um determinado banco ou tratamento de dados que está sendo utilizado. A gente tem também a pena de eliminação de determinados dados, do bloqueio de determinados dados, da publicização de outros dessa infração, dessa situação que aconteceu. A empresa pode ser condenada a publicizar essa infração, com todos os custos dessa publicização pela empresa, importante já dizer isso. E também a proibição total ou parcial do exercício das atividades relacionadas a determinado tratamento de dados até uma eventual regularização. Então, tudo isso está previsto ali no regulamento. Então, são as mais variadas sanções, dos mais variados tipos, dos mais variados graus, e obviamente que a gente precisa entender, dentro da legislação, quais são os tipos de situações, né? Qual é a gravidade para aplicar a pena ou a sanção correta, tá?